Olá, amigos do GPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Eu sou Michele, colaboradora da instituição no setor doutrinário no atendimento fraterno. E estamos aqui hoje reunidos para mais um estudo do Evangelho. Então, quem assim o desejar, coloque um copo de água para fluidificar. Pegue o nosso Evangelho segundo o Espiritismo para acompanhar o estudo dessa tarde. E antes de começar nossa atividade, como em todas as nossas atividades doutrinárias, vamos fazer uma prece. Vamos sentar numa posição confortável, fechar os olhos, quem assim o desejar, sintonizando com o Mestre Jesus e com os benfeitores espirituais que tão amorosamente conduzem os trabalhos desta tarde no plano maior. Vamos pedir que a espiritualidade maior nos intua, que oriente nossas palavras, que oriente o nosso estudo, para que ele possa dar frutos, acalmar, apacentar todos os corações, hoje ou no futuro, aqui reunidos, que possam nos escutar, nos assistir e que possamos dar continuidade ao nosso trabalho da melhor forma possível. Que assim seja. Hoje nós estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho, que acontece todos os domingos, aqui no canal do GPEC, sempre nos domingos à tarde, de forma sequenciada. Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E hoje nós estamos na Instrução dos Espíritos, no item 11, por José, um espírito benfeitor em Portéus, 1862. Vamos à nossa leitura do nosso item de hoje, cujo título é A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Nos diz José, para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício sobre ela construirdes? Levantai conseguintemente esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens, não é a verdadeira fé. A fé sincera é empolgante e contagiosa, comunica-se aos que não na tinham ou mesmo não na desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai vossa fé pelo exemplo, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza e com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira, amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para os atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeus, 1862. E José começa o nosso item com o conceito de fé. Né? Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se.
mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Emmanuel, ele nos diz em Pensamento e Vida, no capítulo sobre a fé, que a fé é a força que nasce com a própria alma, é a certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Ou seja, a fé é instintiva, eu não posso dar, sequer impor, nem prescrever, como está escrito no texto, a minha fé a ninguém. Eu tenho que adquirir instintivamente a minha fé. Segue Emmanuel, utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Ou seja, além de instintiva, ela deve ser consciente, né? A fé raciocinada que a doutrina espírita nos propõe, para que possamos aproveitá-la no caminho da nossa jornada evolutiva, né, em direção a Deus. E quando questionado sobre a definição de fé, na questão 354 do livro Consolador, Emmanuel nos esclarece, quando é perguntado, poder-se-á definir o que é ter fé? Aí Emmanuel diz, a ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Então, aqui Emmanuel nos traz o conceito de fé como confiança, como confiar, além do acreditar, né? A certeza que ultrapassa a crença, né? Semelhante ao conceito de fé hebraico, né? Onde a palavra fé é descrita como emuná, ela se relaciona a fidelidade e confiança firme, que vai além da crença intelectual ou da crença emocional. Ela implica em lealdade, em confiança contínua nas nossas ações. E José, no nosso texto, chama de fé ativa, né? Como dizem, né? Portanto, emuná, um contexto bíblico hebraico, é mais do que apenas acreditar em Deus existe ou reconhecer a veracidade das Escrituras. É uma expressão ativa de confiança e fidelidade a Deus. E a sua palavra refletida na forma como uma pessoa vive e age. No final do nosso texto, ainda sobre o conceito de fé, trazido por Kardec no item 7, quando Kardec diz, né, não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. José nos traz. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira, amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para os atingirdes. Voltando ao Consolador, Emmanuel é questionado na questão 355. Será a fé acreditar sem raciocínio? E Emmanuel nos responde, acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma edifique a fé em si própria. E ainda nos diz Emmanuel, a tua fé será raciocinada, mas não fria. Tua fé raciocinada constituirá, por fim, a lâmpada que Allan Kardec te colocou nas mãos.
para que a chama da caridade nela flameje constantemente. E diz ainda Emmanuel, nos círculos espiritistas muito se tem falado de uma fé raciocinada, mas poucas vezes de uma razão iluminada. A fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão tocados pelo perfume do sentimento. Ou seja, a gente precisa ter a racionalidade, mas também precisa ter o sentimento, né? A razão iluminada, como diz Emmanuel, né? Seguindo no nosso texto, José nos traz a tríade fé, esperança e caridade, sendo a esperança e a caridade como corolários da fé, ou seja, algo que deriva naturalmente de uma outra coisa, né? Ou seja, as consequências da fé, como degraus a serem alcançados paulatinamente. Ele considera a fé como ele chama de base da regeneração, ainda mais as três interligadas, deixando claro que uma não subsiste pela outra. Nos diz José, a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma tríade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então, essa trindade, ela é trazida nesse item, fé, esperança e caridade, ela também é trazida por Kardec no capítulo 15, onde ele nos traz, fora da caridade não há salvação, que já estudamos a miúde aqui. Então, não vamos explorar, aprofundar nesse item. Kardec nos traz, no capítulo 15, no item 6 e 7, a necessidade da caridade segundo São Paulo, onde ele nos traz a primeira epístola, Coríntios 13, onde nos diz Paulo, dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. E comenta Kardec, coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé, é que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante, do sábio, do rico, como do pobre, independente de qualquer crença particular. Na questão 941 do Livro dos Espíritos, os Espíritos, na sua resposta, também nos trazem essa tríade quando nos respondem sobre o temor da morte, ao nos responderem ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança fala contar com a vida melhor. E a caridade, cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Kardec ainda nos traz essa mesma tríade na Revista Espírita, no ano 5, em fevereiro de 1862, nos Ensinos e Dissertações Espíritas, com o título A Fé, a Esperança e a Caridade, onde o Espírito George nos fala belíssimamente sobre a fé. Sou a irmã mais velha da esperança e da caridade. Chamo-me fé, sou grande e forte. Aquele que me possui não teme nem o ferro nem o fogo. É a prova de todos os sofrimentos físicos e morais. Irradio sobre vós como um facho, cujos jatos cintilantes se refletem no fundo de vossos corações e vos comunicam a força da vida. Dizem entre vós que transporto montanhas. Eu, porém, vos digo, venho erguer o mundo, porquanto o Espiritismo é a alavanca que me deve auxiliar. Uni-vos a mim, venho convidar-vos, sou a fé, moro com a esperança, a caridade e o amor no mundo dos espíritos puros. Julgais-me em vosso meio, mas vos enganais, porque a fé sem obras é um simulacro de fé. A fé é vida e ação. Mas por que juntar fé, esperança e caridade? José começa o nosso item dizendo que a fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Essas virtudes, elas são chamadas pelas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, são chamadas pelos nossos irmãos católicos de virtudes teologais, ou as virtudes infusas, que são elas porque refletem o divino em nós. Elas dão origem às virtudes adquiridas, que seriam as virtudes humanas, né? As virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Por que cardeais? Porque
com a base nessas 4 virtudes cognominadas cardeais, é que se originam as demais, outras, como, por exemplo, a paciência, a tolerância e a brandura. Então, feito este adendo, voltamos ao nosso texto, onde José ressalta: a fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não a desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai vossa fé pelo exemplo, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Ou seja, de nada adianta a gente ter fé sem esperança, mas a verdadeira esperança, a esperança do verbo esperançar, do esperar em ação, aquela que nos dá sentido, nos faz continuar, apesar de tudo, apesar das vicissitudes da vida, né? Os que nos dá o sentido, mesmo quando a gente está passando por fases de sofrimento, de angústia, de continuar em frente. Como nos diz Alcione na obra Renúncia, viver sem esperança é o pior de todos os males. E Emmanuel nos responde ainda no Consolador, na questão 257. A esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? E responde-nos Emmanuel: a esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão, uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. Ou seja, a fé é aquele sol, aquela luz que emana, e a esperança como a lua que reflete a luz do sol. A esperança é como o luar, que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. E encerramos com o ápice desse triângulo, né, da nossa tríade trazida no nosso item, a caridade, né, que a princípio pode parecer até um pouco contraditório esse texto com o texto do capítulo 15, mas que na verdade é uma outra construção que José faz para chegar no mesmo ponto, né, a caridade como o ápice desse triângulo, como o ponto maior desse triângulo que tem como base a fé e a esperança convergindo para a caridade, que é a maior de todas as virtudes, né? Que é capaz de concretizar toda a força da fé em forma de obras, contagiando e iluminando todos à nossa volta. Como nos diz Vicente de Paulo, no capítulo 13, no item 12, a caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Então a gente constrói daí, né? A fé, a esperança, a caridade como ápice desse triângulo, e partindo daí a construção fundamental, a base para todas as virtudes terrenas que já dizemos aqui. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Né? Como Tiago nos diz, a questão das obras e como é que a gente faz essas obras sem caridade. Isso não tem como ser feito. Né? A prova da nossa fé produz a paciência, mas é preciso que a paciência efetue sua obra, a fim de ser perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma, nos diz Tiago. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e alimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, nos diz Tiago. Assim como o corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. E a gente vai encerrar hoje com um Parnaso de Além Túmulo, Casimiro Cunha, Chico Xavier, que vai ser a nossa oração final. Nós vamos encerrar em forma de oração com esse poema sobre o que nós dissemos hoje aqui. A fé
é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é a chama abrasadora, reluzente, redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é a flor virente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente peregrino, que irrompe trazendo luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. A esperança é qual lume, ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada esta fúlgida alvorada a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Muita paz, meus irmãos, que assim seja.